Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o pastor Gilberto. Amados, em rápidas palavras, estou querendo falar um pouquinho sobre o nosso posicionamento diante da corrupção, diante do que tem acontecido no momento que a gente está passando, diante dessa crise que nós estamos envolvendo a área econômica, a área da saúde, como a gente deve, diante disso tudo, como a gente deve se pronunciar como cristão, né? Então tem um versículo que já fala lá em Deuteronômio, que é o início no Antigo Testamento, que ele fala justamente contra a corrupção no judiciário, né? Já no princípio do mundo, está lá em Deuteronômio, no capítulo 16, versículo 19 e 20, que diz: não torcerá justiça, nem fará acepção de pessoa, não tomará suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Amados, diante disso, eu apenas estou querendo fazer uma colocação aqui importante. A gente está vivendo aí uma época difícil, uma época de pandemia, uma época onde alguns estão atuando com a única solução, o chamado lockdown, ou seja, é o momento de fechar as portas, de fechar tudo, todas as lojas, para tirar o acesso das pessoas de circulação, porque a gente sabe que esse vírus ele se propaga diante da proximidade das pessoas, de aglomeração. Então a solução se iniciou com isso, com o chamado lockdown. Sendo que a gente precisa entender como é que isso funciona. A gente sabe que lá na Europa se iniciou com isso. Diversos países na Europa, na Itália, na Alemanha, países na Nova Zelândia, em outros lugares no Reino Unido, países aqui próximo como os Estados Unidos, alguns países procuraram utilizar isso, que a gente já vai passando de um ano dentro dessa pandemia, e alguns procuraram um meio de solucionar o problema, né? E o que é o lockdown? Como a gente falou, é as pessoas não ter esse trânsito de pessoas tendo as lojas fechadas. E a gente começa a entender que lojas fechadas, a gente vai criar um outro problema. É o problema que vai atingir na economia. Quando a gente fala atingir a economia, a gente sabe que vai atingir principalmente, não é tanto o empresário, mas é a classe dos menores, né? A classe nossa, vamos colocar nossa, porque é da classe média para a classe, né, baixa, né? A gente sabe que esse tipo de coisas são coisas que atingem o pequeno trabalhador, né? E a gente sabe que o que ocorreu na Europa, eu vou dar um exemplo de um país, um exemplo é da Alemanha. A Alemanha ela está nesse lockdown desde dezembro, um lockdown de parcial para quase total, e eles vêm se mantendo. Por que eles vêm se mantendo com uma economia quase estável, sem haver tanta queda? Porque na Alemanha existe um auxílio emergencial que dá ao empresário, o empresário que se ele tiver 5 funcionários apenas 5 funcionários, o que acontece com ele? Ele ganha do governo cerca de 9 mil euros. Corrigido pela nossa moeda, deve dar aproximadamente aí 60 mil a 500 reais, né? De quase 61 mil. E esse auxílio que ele recebe lá, para 5 funcionários, isso é para que ele se mantenha durante 3 meses. 3 meses ele possa se manter
tanto para pagar suas contas, pagar os funcionários, não mandar ninguém embora e procurar se manter e ter ali a economia se manter dentro de um padrão onde não quebre para o empresário e nem para o funcionário, né? Então na Alemanha eles atuaram dentro desse sistema. A China é um país comunista, mesmo assim a China ela se manteve num padrão muito bem feito, muito bem organizado, onde hoje existe sistemas dentro do comércio, das lojas, que a pessoa, se entrar dentro de determinada loja e demonstrar que ela tem alguns sintomas do Covid, já é acionado automaticamente e pelo celular, né, um sistema muito sofisticado, pelo celular, as demais pessoas que têm esse aplicativo, né, a gente chama talvez assim, e elas são acionadas a não se dirigir para aquele lugar porque tem uma pessoa suspeita. Então todo existe uma visão de tratamento, de preocupação, de assistência em relação a isso, para dar um fortalecimento às pessoas. E outra coisa importante na China, a China ela também, o salário mínimo lá é de $800 a 700, que a gente corrigido aqui seria o salário mínimo lá de R$3.000. Também aqueles ganham um certo auxílio aos funcionários e aos empresários, a ele é cortado os impostos. Eles durante um ano não pagam imposto nenhum ao governo. Depois de um ano, eles pagam 1% apenas, ou seja, tem uma economia, por mais que se perca, mas tem uma economia um pouco estável, mantém-se dentro de um padrão. E a gente vê que isso é na Europa, aonde existe tudo funcionando dentro de uma balança equilibrada, no sentido aonde eles cuidam da saúde, mantém-se a economia estável com o auxílio emergencial, dando um suplemento, né? Dando uma forma de engordar para não deixar se perder. Aí eu falo para você, e no Brasil, será que nós podemos fazer isso? Será que no nosso país nós temos condição de atuar dentro desse chamado lockdown? Então eu estou querendo que você, como cristão, servo de Deus, entenda que existe alguma coisa que não está batendo. Porque será que eu, que não sou tão perito no assunto, não sou um economista, não sou uma pessoa que entendo muito do assunto, mas o pouco que eu leio, o pouco que eu vejo, a gente tem uma ideia que o nosso país não tem condição de fechar as portas. Não tem condição por quê? Porque quando o empresário ele fecha o seu comércio, ele sabe que ele fechou o comércio, como é que ele vai pagar os funcionários se ele não está tendo o que receber? Aí o primeiro passo que ele tem que tomar é mandar os funcionários das férias, né? Voltou de férias, se continuar não tem outra saída a não ser o quê? Mandar embora. Mandou embora esses funcionários, o que acontece? Os funcionários vão para a rua, vão ficar desempregados. Esse empresário, ele com isso, ele para de ter lucros e passa a ter dívida. Dívida por quê? Porque ele continua pagando os impostos. E algumas dessas lojas que ele adquiriu, às vezes não é loja própria, às vezes é uma loja alugada. E uma loja alugada ele começa a gerar o quê? Dívidas. E com isso a gente sabe que o grande número de empresários que perderam, que fecharam as portas, eles não têm mais condição de voltar. Por quê? Porque perdeu a credibilidade com os bancos. Porque quando eles começam a ter dívida, eles começam a ficar sujos, o seu nome fica sujo. E com isso a credibilidade que ele tinha com o banco não tem mais. Então se ele precisava de algo para poder levantar-se de novo, ele já não tem mais condição de fazer isso.
Então, com isso, quebra tanto para o empresário, aquele de baixa renda, ele fica desempregado. Você pode ver que com esse lockdown, o grande número de desempregados no Brasil tem aumentado. A gente tem observado também que com isso, nós temos observado que as pessoas que perderam o emprego, elas hoje recebem um auxílio do governo que é muito inferior para manter as suas finanças, pagar suas dívidas. Se fala em R$300, R$600, R$1.200, e a gente entende que é inferior ao salário até que ele ganhava anteriormente. E com isso faz o quê? Faz com que esse trabalhador não consiga pagar suas dívidas. Então a gente fica diante de dois problemas. O problema da saúde, porque a pessoa que, quando fecha tudo, você vai para sua casa, se aquela pessoa tiver contaminada, ela leva aquele vírus para dentro de casa e cria-se o efeito curral. Com isso, não adiantou muito o lockdown. Então eu entendo que a restrição é necessária no sentido, na restrição de praias, né? A gente sabe a aglomeração de pessoas, a gente sabe que a restrição é necessária para as grandes festas que se fazem aí, festas, shows, que isso não deve existir até ser normalizado tudo. Mas eu não concordo com o fechamento de restaurantes e de outros comércios, porque isso cria uma instabilidade para o nosso país e um desemprego em massa para a população pobre, onde recebe um auxílio muito pequeno. Então, quando eu falo que o cristão deve pronunciar, nós devemos entender isso para a gente falar isso diante daqueles que se aproximam de nós. Quando falar sobre o lockdown, eu sou um tipo de pessoa que eu vou dizer, eu não concordo por isso. Eu não concordo, tem muita gente falando, não, mas o governo deveria liberar mais, mas liberar da onde? Da onde que nós não temos da onde tirar? Se você olhar para a economia do nosso país, nós nunca podemos nos comparar a países de primeiro mundo. Nós não somos países de primeiro mundo. Então nós precisamos entender, precisa ter certas restrições, precisa. A gente precisa cuidar principalmente de transportes públicos que estão lotados. Nós precisamos cuidar de certas áreas que são carentes. Às vezes olhamos pelas mídias algumas festas clandestinas que estão sendo feitas aí, onde ninguém usa proteção nenhuma. Então isso é que precisa de se cuidar. E é por isso que eu estou aqui, não estou apenas defendendo o nosso governo federal, o nosso presidente. Não, eu não estou defendendo a pessoa, estou defendendo o sistema que nós hoje não podemos aceitar isso. Aceitar esse chamado lockdown que muita gente está querendo fazer. Agora eu lhe pergunto, amados, para um pouco para pensar comigo. Se eu que não tenho muita noção do assunto, se eu entendo que isso não é bom para o nosso país, por que será que os outros governadores e prefeitos estão querendo colocar isso nos seus estados ou dentro dos seus municípios? Parece que está havendo alguma coisa para querer quebrar a economia. Por que sentido? Às vezes a gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar em cima de um jogo político. Às vezes se cria um jogo político e a gente, como cristão, às vezes de forma despercebida, a gente está concordando com eles. E a gente não pode concordar com isso. A gente tem que tomar cuidado que às vezes a gente está dando apoio a pessoas que estão de forma negativa, jogando para quebrar um sistema que está de forma, às vezes, com dificuldade, tentando crescer. Então, eu como servo do Senhor, eu como pastor, estou dando esse apoio, falando com você, para que você entenda isso. Você precisa entender, você precisa saber
eu aconselho e falo para aqueles que querem me ouvir, não ao lockdown. Eu não concordo com isso, tá? Não concordo por causa disso. Não temos estrutura para manter isso. Nós temos que tomar mais cuidado, sim, com a nossa saúde, com a proteção, lavar as mãos, né? De forma a manter uma higiene mais firme. Nós temos que usar as máscaras em todos os locais, né? Principalmente nos coletivos, nas ruas. Isso nós temos que fazer, mas não fechar as portas, porque quem vai sofrer mais é a própria população mais carente, mais pobre. Então nós precisamos entender isso. Que você possa guardar essa palavra, que você possa entender o que nós estamos falando. E se você puder, meu amado, eu vou pedir a você que você dê um clique aí na nossa live, que você acione também aí, se inscreva no nosso canal. Nós pedimos a você aí porque a intenção é que nós viemos a crescer. Sempre trazer uma palavra para tanto para os cristãos, para os não cristãos. Não importa qual seja a sua religião, não importa qual credo religioso você siga, mas que você compreenda e raciocine a verdade. Eu não quero que você apenas cegamente me ouça. Eu quero que você analise, para um pouco para ver. Olhe os outros países, faça uma análise, verifique a fundo e veja realmente por que será que estão querendo esse tal de lockdown, sabendo-se que isso não é a solução. Então, concordo do nosso país estar vivendo uma crise difícil com a área da saúde, mas a gente apenas tem que tomar cuidado conosco e evitar aglomeração, que é o mais importante. Tá bom? Que você curta aí a nossa live, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe. Outra coisa importante, faça comentário. Você tem o direito de fazer o seu comentário. Se você não foi a favor a mim, se você é contra, você tem o direito de você escrever: olha, o pastor, não concordo com você, não aceito. Não tem problema. Fica livre para que você fale conosco, entre em contato, dê a sua opinião, fale alguma coisa para que a gente possa ter esse acesso, essa comunicação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça a cada dia mais, tá bom, amado? Que você seja um abençoado em nome de Jesus. Amém.